não estará ficando aí preso a uma dívida. Então procure sempre guardar um pouquinho, todo mês guardar um pouquinho, para que você possa usar depois para adquirir alguma coisa, ou para o passeio com a família, ou para qualquer outra coisa que for necessária. No tópico 2 diz, disciplina e orçamento financeiro. Você deseja ser bem-sucedido financeiramente? Então seja disciplinado. Não gaste mais do que ganha. Não seja irresponsável. Há crentes que comprometem todo o seu dinheiro com coisas supérfluas. Então é preciso ser disciplinado. Disciplinado quer dizer controlado. Não é pão duro, né? Não é aquela pessoa que também não gasta com nada, deixa faltar as coisas dentro de casa, deixa faltar o necessário para a família, para poder guardar o dinheiro. Não é isso. Então aqui, controlado quer dizer que você vê primeiro, analisa primeiro, você primeiro faz as contas de onde você vai gastar, de como pode gastar e o que você pode gastar. Então não saia sem fazer essa análise, não gaste sem fazer isso primeiro. O seu dinheiro, que poderia ser aplicado em alguma coisa de proveito, poderia ser aplicado em alguma coisa, por exemplo, para ajudar as pessoas necessitadas, você está gastando em coisas que você não tem nenhum tipo de necessidade dessas coisas. A palavra de Deus nos adverte quanto a isso. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então, Isaías 55, 2. Isso não significa que você não possa vestir-se bem ou adquirir bens materiais. O que o texto bíblico requer é que façamos bom uso do nosso dinheiro, não desperdiçando com supérfluos. O ideal é que cada família elabore o seu orçamento. São coisas desnecessárias e que muitas vezes nós adquirimos por impulso. Então você passa na frente aí de uma loja, tem lá uma vitrine, e você vê alguma coisa e você não pensa, será que eu preciso disso? Não, mas você viu, desejou e adquiriu, sem pensar, sem raciocinar, sem ver a real necessidade daquilo. Às vezes no supermercado, né? Por isso que a técnica aí do supermercado é colocar as principais coisas lá no fundo do supermercado, né? Padaria, uma promoção, uma coisa importante, o açougue, lá no fundo. Porque quando você volta de lá, até você chegar na entrada, você vai pegando coisas na prateleira que você não tem necessidade. E principalmente na hora do almoço, na hora da janta, fazem as promoções. Por quê? Porque a pessoa está com fome e a pessoa vai pegando coisas, e a maioria das vezes pega o que não necessita. Então você deve tomar cuidado com isso. Não ande comprando o que não necessita. Faça uma lista. Você vai ao supermercado? Não vá na hora do almoço, nem na hora da janta. E faça uma lista antes do que você necessita. Você vai comprar o que está na lista. Então você vai se policiar. Você vai olhar o que você está necessitando. Não vai comprar coisas que não necessita. Então faça uma lista antecipadamente. Chegue ao supermercado e compre aquilo que você necessita. Então o ideal é que a família faça um orçamento para ver o que pode e o que não pode gastar. Ver o que está devendo e como vai pagar. Que o casal saiba exatamente o que pode e o que não pode gastar. Anote todas as despesas mensais, como impostos, contas de consumo, alimentação, colégio dos filhos, combustível, etc. Mesmo que o seu ordenado não seja dos melhores, tome nota de tudo e não deixe de fazer o seu orçamento. Lucas 14, 28 a 30. Então Jesus, falando sobre um construtor, ele disse, olha, um construtor, quando vai construir, ele primeiro deve se assentar, fazer as contas. O que eu vou gastar para construir? Eu quero construir um prédio. O que eu vou gastar para construir? O que eu tenho disponível? Onde eu vou conseguir o suficiente para construir? Então, ele vai analisar primeiro.
Depois é que ele vai começar a fazer. Então assim nós devemos fazer. Sempre, antes de adquirir alguma coisa, vamos fazer as contas. Como eu vou pagar? O melhor é sempre pagar à vista. Mas se eu não puder pagar à vista e eu precisar desse bem, então vamos fazer o orçamento familiar, onde nós podemos gastar menos. Como nós vamos conseguir pagar essa dívida que nós vamos adquirir? Deve ser analisado primeiro. Se tem possibilidade, você adquira. Agora, nunca adquira alguma coisa que você sabe que não vai pagar ou você nem analisa antes de comprar. Primeiro, sempre faça os cálculos e veja, posso ou não. Mas nunca coloque o seu coração nisso. Confie em Deus, entregue a Deus a possibilidade, então, de você ter isso no futuro. Mas não se desespere por causa disso. Então, cuidado com a cobiça. A cobiça de Acã trouxe-lhe completa destruição. Veja aí Josué 7, de 1 a 26. Até mesmo Israel foi prejudicado, pois perdeu uma importante batalha. A cobiça, ou seja, o desejo descontrolado de adquirir bens materiais, tem levado alguns crentes a serem incluídos no rol dos serviços de proteção ao crédito. Então o que é a cobiça aí? É o desejo desenfreado de adquirir bens materiais. A pessoa quer porque quer comprar e ter aquilo. Aí então passa a desejar, coloca o seu coração, prende o seu coração ali naquilo e não mede as suas possibilidades para adquirir aquilo. Então ele pode até fazer coisas ilícitas, ilegais para adquirir aquilo. Passa a ser aquele o alvo da vida dele. Então lembre-se sempre que o alvo nosso é a comunhão com Deus, é estarmos para sempre com o Senhor. Esse é o alvo cristão. As outras coisas vêm em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. Aí entregamos ao Senhor essa outra parte. Primeiro o reino de Deus sempre. Então Acã, o que aconteceu? Ele recebeu uma orientação que as coisas preciosas encontradas, de ouro, de prata, deveriam ser entregues ao líder, para que fossem usadas no seu devido tempo, seu devido lugar. Mas ele cobiçou, ele desejou ter alguma coisa que não podia ter, que não era da vontade de Deus que ele tivesse, e ele buscou ter isso, mesmo que isso pudesse lhe custar a comunhão com Deus, a comunhão com o seu povo. Então a cobiça foi tamanha que ele não considerou nem as pessoas e nem Deus ao pegar coisas preciosas dentre as coisas das pessoas ímpias. Muitas vezes o crente pode incorrer nesse erro de desejar coisas que os ímpios têm e o crente de repente ficar preso àquele desejo, o desejo crescer tanto que ele acabe perdendo a comunhão tanto com a igreja como com Deus para adquirir aquilo. Atraídos pelo desejo de consumir insaciavelmente, compram e depois não podem pagar, perdendo toda a credibilidade e ainda recebendo a fama de mau pagador. A palavra de Deus condena a ambição e a cobiça, pois elas são perigosas e fatais. Veja Eclesiastes 6:7, Provérbios 5:7-20. O crente não deve permitir que nada o domine. Aliás, o domínio próprio também é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Então existe em nosso país um serviço de proteção ao crédito. E o crente nunca pode estar incluído, a não ser que seja por uma causa aí, de repente, uma catástrofe, uma coisa, um acontecimento extraordinário que o fez não dar conta de pagar suas dívidas. Mas o crente deve evitar de todas as formas ser conhecido como mau pagador. Imagine, um filho de Deus dá um testemunho desse diante da sociedade, ele está impedindo as almas de se converterem. Ele está mostrando um caráter que não tem nada a ver com o caráter cristão.
Então ele está sendo aí um fator de impedimento para que as pessoas se convertam. Imagine, aí ele é motivo de escândalo ao invés de ser motivo de louvor e glória do nome do Senhor. Então o fruto do Espírito aí no crente deve produzir aquilo que está aí para produzir. São coisas boas. E entre elas está aí o domínio próprio. Então a pessoa deve, ao se converter, ao ter comunhão com Deus, adquirir esse domínio próprio. Deve desenvolver isso na sua vida. De dominar os seus impulsos, os seus desejos. Principalmente os desejos que vão fazer com que ele perca a comunhão com Deus. Na parte 2 nós temos aí o consumismo e as dívidas. Então nós teremos aí tópico 1, os males do consumo inconsciente. 2, adquirir o que se pode pagar. E 3, haja com integridade, fuja da corrupção. Número 1, os males do consumo inconsciente. Todos estamos sujeitos a experimentar privações e também abundância. Não existe nenhum mal em desejar e adquirir bens com o resultado do nosso trabalho. Todavia, precisamos aprender a estar satisfeitos com toda e qualquer situação. Filipenses 4, de 11 a 13. Então não existe mal em você desejar possuir as coisas, de melhorar de vida, de situação financeira, você ter uma casa melhor, um carro melhor, roupas melhores, um conforto. Não é pecado isso, desejar isso. Pecado é o amor do dinheiro. Pecado é o desejo do enriquecimento. Então veja bem que não é uma coisa igual a outra. Desejar ter mais, desejar viver melhor, é natural e até espiritual, vem de Deus. Agora, o desejar enriquecer, ter muito além do que se precisa ter e fazer coisas erradas para se adquirir isso é que é o problema. Então, o amor do dinheiro, se prender às coisas materiais e colocar como objetivo principal as coisas materiais, isso é que é o errado. Todavia, precisamos então aprender a estar satisfeitos em toda e qualquer situação. Isso significa não ceder aos apelos da mídia, nem se deixar dominar pelo consumismo. Há muita gente que adquire o que não precisa só pelo prazer de comprar e depois joga fora. Deus não se agrada de desperdícios. Veja Êxodo 36, 3 a 7. Na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus mandou que os discípulos recolhessem os pedaços para que nada se perdesse. João 6,12. Algumas vezes contraímos dívidas porque agimos de forma compulsória e insensata. Isaías 55,2, Lucas 15, 13 e 14. Então devemos evitar atender aí aos apelos principalmente da mídia. Principalmente aí os comerciais de TV, os comerciais também aí pela internet, que são oferecidas mais e mais coisas e que a gente prende o olhar naquilo ali e o desejo vai aumentando, aumentando, aumentando. E de repente você passa a pensar que tem necessidade daquilo. Então você deve se controlar, se dominar e evitar prender aí a sua atenção nessas coisas e não colocar o seu coração nessas coisas. Cuidado. Analise primeiro bem se você realmente precisa. Porque muita gente compra o que não necessita. Se você olhar no seu guarda-roupa, o tanto de roupa que tem aí que você não usa, se você olhar quantos calçados você tem que não usa, se você olhar na sua casa quantos utensílios domésticos, quantas vasilhas aí de plástico e de alumínio que você tem que não precisa, que não usa nunca. Então, são coisas que as pessoas vão adquirindo. Veja aí, brinquedos, às vezes se dão para uma criança 10 brinquedos, 15, 20 brinquedos, sendo que ela usa 1 ou 2, máximo 3, o resto fica jogado. Tantas crianças precisando, mas está lá jogado. Então são coisas supérfluas, coisas que não são necessárias, e você pode olhar na sua casa o tanto de coisa que tem que você não usa. Então, ajude as pessoas necessitadas, dê isso para essas pessoas. E quando for comprar alguma coisa, analise realmente se você necessita. Número 2, adquirir o que se pode pagar. Somente o insensato compra o que não pode pagar.
Provérbios 21, 20. Portanto, haja com sabedoria e cautela, poupe e fuja das dívidas,